Boa tarde, bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos continuar a leitura do livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Meu nome é Felipe e gostaria de convidá-los a subscrever no canal através do botão abaixo. Se gostar do vídeo, deixe o seu like. Suporte esse canal com as doações. Não esqueça, ative as notificações no símbolo do sino aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Siga-me no Twitter, Facebook e Instagram. Muito obrigado. Se quiser, deixe seu comentário, faça sua pergunta. Como evitar os aduladores? Não quero deixar de abordar um pouco importante e um erro do qual os príncipes dificilmente se defendem. Quando não são muito prudentes e não sabem escolher bem, trata-se dos aduladores, que as cortes estão repletas, pois os homens se comprazem tanto em suas próprias coisas, de tal modo se iludem que raramente se defendem desta praga, ou pretendendo defender-se, correm o risco de tornarem-se desprezíveis. Não há outro modo de proteger-se dos aduladores, senão fazendo os homens entenderem que não te ofendem ao dizer a verdade. Se, porém, todos a puderem dizer, te faltarão o respeito. Deve, portanto, o príncipe, prudente, conduzir-se de um certo modo, escolhendo em seu estado os homens sábios, e somente a esses concedendo livre arbítrio para dizer a verdade. E apenas as coisas que o príncipe lhes perguntar, mais nada. Deve o príncipe, porém, indagar-lhes sobre todas as coisas, e ouvir a sua opinião, para depois deliberar sobre si mesmo e o seu modo. Deve, em relação a esses conselhos, e a cada um dos seus conselheiros, portar-se de modo que todos saibam que quanto mais livremente se expressarem, tanto mais lhes será o príncipe agradecido. Além deles, não deve ouvir mais ninguém, deve seguir as decisões tomadas e ser obstinado em suas deliberações. Quem age de outro modo é arruinado pelos aduladores, ou muda constantemente de opinião do que lhes resulta pouca estima. A este propósito quero citar um exemplo moderno. Dom Luca, homem de confiança de Maximiliano, o atual imperador, falando de sua majestade, disse que ele não se aconselhava com ninguém, mas que bem nada fazia a seu modo. Isso porque fazia o contrário do que dissemos acima. Sendo imperador um homem reservado, não comunica suas decisões a ninguém, nem pede opiniões. Todavia, como ao colocá-lo em prática seus planos começam a se revelar e a se tornar conhecidos, também passam a ser contestados pelos que o cercam. Como ele é um homem fraco, abandona seus projetos, que resulta que as coisas que faz um dia desfaz no outro. Ele nunca sabe o que quer ou planeja fazer. Sendo assim, impossível basear-se em suas deliberações. Um príncipe, portanto, deve sempre procurar conselhos, mas quando ele próprio quer, e quando os outros querem, pelo contrário, deve desencorajar qualquer um de aconselhá-lo sobre qualquer coisa que ele não tenha perguntado. Deve também perguntar muito e depois ouvir pacientemente a verdade sobre as coisas indagadas. Aliás, percebendo que alguém, por temor a esteja sonegando, deve mostrar seu desagrado. Muitos acreditam que a imagem de prudência que um príncipe dá de si mesmo resulta dos bons conselhos do que o cercam, mas sem dúvida se enganam, pois a regra geral não falha jamais. Se um príncipe não for sábio por si mesmo, não poderá ser bem aconselhado, a menos que a sorte o ponha nas mãos de um só homem, muito prudente, que o oriente em tudo. Nesse caso, a coisa poderia dar certo, mas duraria pouco, porque aquele orientador em pouco tempo lhe tomaria o estado. Por outro lado, aconselhando-se com vários, um príncipe que não seja sábio, não poderá jamais unificar os conselhos, nem saberá por si mesmo integrá-los. Cada um dos conselheiros vai agir de modo com os seus interesses, e ele não vai poder saber quem corrigir isso. E não pode ser de outra forma, pois os homens sempre se revelarão maus, se não forem forçados pela necessidade de serem bons. Daí se conclui que os bons conselhos, venham de onde vierem, devem brotar da prudência do príncipe, e não a prudência do príncipe de bons conselhos. Por que razões o príncipe da Itália perderam seus estados? As recomendações anteriores, se observadas prudentemente, farão o príncipe novo parecer antigo, e logo o tornarão mais seguros
e tranquilo seu estado do que se nele já fosse antigo. Isso porque um príncipe novo é muito mais observado em suas ações do que o hereditário, e quando suas atitudes são conhecidas, atrai um número maior de súditos e muito maior lealdade do que a antiguidade do sangue. Os homens se ligam muito mais às coisas presentes do que às passadas. E quando encontram o bem no presente, apreciam-no e não procuram outra coisa. Tomarão até a defesa do príncipe em qualquer circunstância, enquanto ele desempenhar bem o seu papel. Assim terá o príncipe glória dobrada, a de ter fundado um principado novo e a ter ornado e consolidado com boas leis, boas armas e bons exemplos. Como também terão vergonha em dobro os que, tendo nascido príncipes, perderem seu reino devido a pouca prudência, considerando aqueles senhores que na Itália em nossos tempos perderam seus estados, como o rei de Nápoles, duque de Napoleão. E outros, encontraremos neles primeiro um erro comum quanto aos exércitos. Pelas razões longamente discutidas atrás, e depois veremos que alguns deles ou tiveram o povo como inimigo, ou mesmo contado com a amizade do povo, não souberam conter os grandes. Sem esses efeitos, não se perdem os estados. Quando se tanta força a ponto de poder manter um exército em campanha. Filipe da Macedônia, não o pai de Alexandre, mas o que foi derrotado por Tito V, não tinha um grande estado comparado à grandeza de Roma e da Grécia, que o atacaram. Entretanto, sendo um militar que sabia agradar ao povo e conter os grandes, sustentou por muitos anos a guerra para aqueles. Se ao final perdeu o domínio de algumas cidades, conseguiu conservar o reino. Portanto, aqueles nossos príncipes que tiveram por muitos anos o seu principado, que não acuse a fortuna por tê-lo perdido, mas sua própria indolência por não terem jamais, em épocas de paz, pensado que os tempos poderiam ser que mudar. É um defeito comum entre os homens.